Bom dia, somos os amigos da cidade. Essa introdução me alegra muito, me desperta a pensar que realmente todos nós podemos dar essa participação de sermos os amigos da cidade. E aqui temos um programa que é um projeto. O projeto de trazer até você esse desejo de fazer com que a cidadania aconteça na sua vida. E o que é a cidadania? É conhecer a sua cidade, conhecer os seus direitos, conhecer os seus deveres, conhecer aquilo que você pode e deve fazer, conhecer aquilo que está ao seu alcance. Tudo de uma maneira muito polida, bonita e muito fácil de acontecer. Basta participar. Participar é importante, comunicar-se é importante, estarmos juntos é mais importante ainda. E como todos os programas, os nossos programas hoje, sexta-feira, já encerrando a semana de programas, né? Nós temos o nosso texto bíblico que eu quero, assim, nesse próximo 1 minuto, estar com vocês, que é a continuação de quando começamos na segunda-feira, do Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus conforta os seus discípulos e quando ele começa a trazer os seus discípulos a uma comunicação diferente. Eu dizia ontem no rádio, ele traz os discípulos a entenderem uma dimensão espiritual diferente. Essa comunicação diz assim: vocês conhecem o caminho, vocês sabem quem eu sou, olhando para mim, vocês vão estar olhando para o Pai, vocês vão estar conhecendo o Pai. E os discípulos então começam a receber essa informação e isso começa a trazê-los a um entendimento muito maior. Quero encerrar, não o capítulo todo, mas aqui no versículo 11 em diante, que Jesus diz: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das obras que vocês têm visto. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Essa é a intimidade que Jesus começa a colocar para os seus discípulos. Vocês estão íntimos a mim, vocês conhecerão o Pai. Meu desejo é que essa palavra entre no seu coração, encontre um espaço no seu coração e que você deseje conhecer o Pai. Como que você vai conhecer o Pai? Conhecendo Jesus, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos faz chegar até a presença de Deus Todo-Poderoso. Não há como conhecer Deus se não conhecermos Jesus. Está escrito. Esse é o programa Amigos da Cidade. Eu quero convidá-los a estar conosco nessa manhã, porque nós vamos ter um momento muito especial aqui no nosso programa. Eu sou a pastora Jurema. Muito bem, eu disse que nós vamos ter uma manhã assim muito especial e eu acho que é uma manhã especial, porque toda a informação que chega até a nossa casa, a nossa vida, e como eu tenho dito, né, quando você aí na sua casa nos assiste e recebe uma informação, você pode transmitir para netos, para filhos, para vizinhos e chegar até essas pessoas de uma forma que desperte alguma coisa no coração, na vida dessas pessoas. Eu tenho aqui hoje conosco, com muita alegria, o escritor Jair Elias, ele que na Academia Moroense de Letras responde inclusive por essa liderança, né? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, pastora Jurema. Bom dia a todos que nos assistem. E para mim é uma satisfação e uma alegria estar aqui no começo dessa manhã, desse dia que Deus nos dá de vida, estar aqui com a senhora. É um prazer. Eu acho que falar sobre a leitura, falar sobre escrever, porque todas as pessoas que escrevem é porque elas gostam de ler, imagino eu. Exatamente. Gostam de ler, gostam de conhecer, gostam de descobrir novas coisas, né? Novos horizontes. E a descoberta da escrita, eu acho assim, quando a pessoa descobre, né, que ela tem esse dom para escrever, ou até mesmo para ler, né, de uma maneira mais aguçada, ela muda a vida dela, ela transforma a vida dela. É uma grande palavra, transforma a vida. Transforma a vida. Porque ela entra num outro mundo, um mundo da leitura. Ela começa a ver horizontes maiores, ela sai daquele círculo que ela estava presa, né? Como que aconteceu na sua vida? Como que começou essa história na sua vida? Desde criança já esse dom, esse desejo de escrever,
despertou, sobressaía nas redações da escola? Como que tudo isso acontece? Isso começou quando eu era criança, quando eu acho que 13 para 14 anos, né? Antes disso eu já gostava muito de ler, né? Principalmente história, né? História do Brasil, história do Paraná. E a partir dos 14 anos isso foi começando a ganhar forma, né? Eu comecei a fazer nas agendas, né? Até eu tenho guardado em casa algumas pesquisas, né, sobre os fatos da cidade. E isso foi ganhando forma e com o passar dos anos eu tive um incentivo para escrever um primeiro livro, né? Transformar aquele acervo que eu tinha de informações num livro. E daí não parou mais. E isso teve um custo muito alto? Existe uma situação assim que de repente você diz, eu quero tanto escrever, mas parece que isso é tão longe, não é uma coisa que eu posso alcançar, posso atingir, porque tem um custo muito alto? Eu assim, vejo que tem um custo razoável, né? Não é tão alto, né? O custo maior da pessoa que quer escrever um livro é a impressão gráfica, né? A gráfica é a parte mais cara do projeto. Aí depois tem o lançamento, depende muito do trabalho que a pessoa vai fazer no lançamento do livro, né? Daí ela consegue igualar os custos, né? Da impressão do livro, do trabalho que ela fez. Há uma grande expectativa quando você escreve um livro, como que o público vai receber? Existe sim. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que questionam, né? Principalmente na parte histórica, né? Olha, tal informação não aconteceu dessa maneira, não foi com essas tintas que aconteceu tal ato, né? Mas eu, com quase 10 anos, né, nessa área, eu vejo assim, que foi um ou outro questionamento que eu recebi, assim, de alguma informação, né? De alguma coisa que eu pesquisei e ficou no livro. Quando as críticas acontecem, elas podem se tornar críticas que serão construtivas, né? Ah, sim. Transformadoras, Transformadoras. Até para a sua vida. As críticas que eu recebi foram construtivas, né? Nunca recebi uma crítica assim depreciativa. Sempre foi construtiva, no sentido de melhorar, de aprimorar, né? Acrescentou no seu trabalho. Acrescentou. Hoje eu vejo assim, nesses 10 anos, né, o meu primeiro livro eu faria totalmente diferente do como eu fiz há 10 anos atrás. Eu acho que esse é um dos problemas que eu tenho. Algumas coisas que eu escrevo, quando eu vou ler no outro dia, eu já muda, né? E até porque a vida é assim, né? Ela sempre é composta de mudanças, né? Hoje você pensa de um jeito, amanhã você já é de uma outra maneira, né? Entendo. Eu, ainda dentro dessa área, né? As pessoas que nos assistem, eu dizia para você agora há pouco que nós temos uma pessoa que me assiste, ela tem 82 anos. E ela tem o desejo de escrever um livro sobre a vida dela, mas ao mesmo tempo ela diz, não, acho que eu não tenho mais tempo, não vai dar certo. Será que nós podemos incentivá-la a essa possibilidade dela poder fazer? Existe. Eu digo a ela que para ela nunca desistir. Nunca desista desse teu sonho. Se o seu sonho é escrever um livro, persista, que ele vai se tornar realidade. Eu tenho um exemplo do seu Luiz Massareto. Eu estou ajudando ele a fazer um livro, né? Ele escreveu, fez o trabalho de revisão. Esse mês ele ficou doente, ontem eu fui visitar ele no hospital. E a primeira coisa que ele perguntou para mim, e ele tem 83 anos, a primeira coisa que ele perguntou, e o nosso livro? Eu falei assim, olha, seu Luiz, melhore, assim que o senhor sair dessa cama, nós vamos concluir o teu livro. O livro dele está pronto, né? Certo. E é um livro, assim, fantástico, que ele relata toda a vida dele, em Apucarana, aqui em Campo Mourão, e tem vários, além desses relatos, tem os ensinamentos, né? Algo assim que pode contribuir para a vida de uma pessoa, né? Com certeza. E as crianças, né? Nós temos uma preocupação muito grande, porque hoje as crianças têm tudo na mão com muita facilidade. E o computador, e os jogos, e a própria televisão. Então, toda a informação vem com muita facilidade. Às vezes colocando assim empecilhos até para que ela chegue a desejar ler mais e despertar nela esse escritor, escritora que será no futuro, por ser um dom. Como que nós podemos pensar, você, dentro de todo esse currículo seu, pensar em contribuir ou passar uma mensagem para essas crianças, para as nossas crianças? Olha, as crianças, assim, eu vejo que nós precisamos incentivá-las, né? Desde criança dar um livro pequeno, um livro de história infantil, um gibi, né?
um pouco desse gosto que eu herdei pela leitura, pelas pesquisas, começou dessa maneira. A minha tia lia histórias infantis, gibis, e isso é muito importante para as crianças, porque daí, com o passar dos anos, elas vão querer ler mais, e ninguém mais segura elas, né? Eu conheço pessoas que os pais incentivaram muito as crianças a fazer essa leitura. Então, eu acho assim que os pais têm que incentivar. Se os pais não incentivam, os tios, as tias, os professores, têm que ter esse incentivo. O incentivo é o primeiro passo, né, para que as crianças comecem a ter esse gosto pela leitura. Apaixonem-se, né? A paixão. Porque a partir do momento que as crianças começarem a tomar gosto, vai ser uma paixão, né, que vai durar a vida toda. E a importância, né? A importância que é as crianças despertarem o desejo de ler. Eu vejo mais longe ainda. A partir do momento que elas começam a ler, elas se tornam pessoas conscientes. O papel delas na sociedade será totalmente diferente. Ontem até achei bem interessante, porque eu tinha uma criança do meu lado, ela tem 6 anos. Está, né, no princípio da leitura. E ela pegou um livro na minha casa, para a faixa etária dela. Mas ela lia, digamos, seria uma frase só, né? Que a página trazia uma frase. Ela lia a frase, mas ela lia um pedaço da frase, deduzia o outro pedaço da frase. Ou a conclusão da frase, ela deduzia. E eu percebi que não era porque ela não sabia ler, ela sabia ler, ela sabe ler todas as palavras. Mas era aquela, sabe, aquela preguicinha, já cansei. Só o começo já está suficiente, já vou deduzir. Por isso que eu penso que essa coisa do pensamento acelerado, dessa memória que está sendo tão aguçada através dos jogos, através do computador, faz com que as crianças já estejam deduzindo as coisas, né, e dificultando-as para uma leitura correta. Exatamente. A Academia Moronense de Letras tem assim um projeto. Como que funciona a Academia Moronense de Letras? Olha, a Academia Moronense de Letras é composta por 40 cadeiras. A nossa inspiração é da Academia Francesa, né, que também inspirou a Academia Brasileira e a Academia Paranaense de Letras. Então, são 40 cadeiras e 40 escritores, pensadores, pessoas que são agentes transformadores no seu meio. E a Academia é um grupamento dessas pessoas. Lá são debatidas ideias, né, nós estamos com vários projetos de incentivo à leitura, concurso de poesia, que nós estaremos desenvolvendo em parceria com a Fundação Cultural, de reconhecimento, né, de reconhecer o trabalho de pessoas na sociedade moroense. E a Academia, eu vejo assim que ela tem um pilar, que é a defesa da cultura, das nossas tradições. Esse é o pilar principal da Academia. Ela defende o vernáculo, as tradições, a cultura moroense, né? Tudo que foi construído ao longo dos anos, a Academia ela é uma defensora desses aspectos, né, da cultura de Campo Mourão. Para que não morram, para que não fiquem esquecidos? E até mesmo para perpetuar isso para as gerações futuras. Né? Aliás, nós temos assim, esse motivo de grande alegria, né, de termos uma academia dentro da nossa cidade. Pessoas tão importantes que fazem parte da academia para dar esse status, né, que é tão gostoso de ter. Eu vejo assim, nós finalizamos agora, recentemente, o processo de composição das 40 cadeiras. Né? E toda vez que a gente nós levamos o convite para uma pessoa para ingressar na academia, ela se emocionava. Com né? certeza. Então, até para a gente se torna assim, uma emoção também e algo muito recompensador de ver a imagem, o respeito que a academia, né, apesar dela ter feito tão pouco ainda, né, para a sociedade, ela tem um respeito muito grande, né, uma entidade representativa, forte e respeitada. Né. E eu diria, penso eu, né, a importância da academia, dos membros e de um projeto dentro das escolas, porque os alunos veriam de uma outra forma, né, essa presença de todos vocês ali para a cidade, em torno da cidade e para a vida deles. Fazem parte da nossa vida. Eu quero estar conhecendo, né, muito mais sobre isso. Quantos livros você tem escrito? Eu tenho 11 livros. Qual que te chama mais atenção?
Olha, são vários que, né? Um livro é igual um filho, né? Você sempre tem eu gosto daquele por causa disso, né? Daquele outro, características diferentes. Agora, eu fiz em 2008 um livro sobre o Palácio Iguaçu, que mostra a história do prédio, as obras de arte, a história política do Paraná. E esse trabalho eu estou retomando para fazer uma segunda edição. Nesse período de 2008 até esse ano, várias informações surgiram que vão ser inseridas agora nessa nova edição, fotografias, né? Das obras de arte, a gente conseguiu aprofundar a pesquisa. Então esse é um trabalho que eu considero um dos melhores que eu fiz e que vai ser feito na segunda edição, até porque quando o Palácio foi reformado há 4 anos atrás, o livro foi muito utilizado no processo de reforma, né? Eles queriam fazer uma alteração total interna no prédio. Através do livro, eles desistiram da ideia. Importância, então, né? Sem contar assim que deu uma contribuição, foi uma contribuição até para a própria história do Paraná, né? Porque as pessoas começaram a conhecer por que tal salão tem tal nome, por que tal quadro está lá, a história do artista que fez o quadro, a escultura. Então valorizou de uma maneira geral a história, a história política e das artes do Paraná. Muito bacana. Primeiro livro, qual foi o seu primeiro livro? O primeiro livro foi a biografia do ex-prefeito Horácio Amaral. Ah, sim. Horácio Amaral, que ele governou Campo Mourão de 69 a 72, e ele foi, a maior obra dele é a faculdade, né? A construção do prédio, a luta para conseguir os primeiros cursos. E está aí até hoje um grande marco que, como eu posso dizer, que ajudou a cidade a crescer, né? Abriu os horizontes da cidade e que saiu de lá muitos profissionais, né? Que são espalhados aí pelo Brasil todo. Muitos foram embora, mas os que permaneceram em Campo Mourão, né? Que deram esse passo tão grande para a construção da cidade, no restante da cidade, né? O Horácio tinha uma preocupação, né, muito grande com a educação. O carro-chefe da gestão dele foi a educação. Ele investiu na construção de escolas, na valorização dos professores. E isso eu acho que foi um marco para a cidade nessa época. Olha, precisamos levantar os Horácios. Precisamos. Precisamos de outros, né? Levantar outros Horácios, né? Muito importante isso. E o último livro, qual é o último livro seu? Olha, esse ano, o último livro foi sobre a história da SICAM. Nós fizemos um retrospecto de toda a trajetória da SICAM nessas 6 décadas de história dela. E agora eu estou trabalhando com a história do comércio da cidade, que é um trabalho quase que paralelo com a história da SICAM. Então nós estamos levantando informações das primeiras casas comerciais, como que foi a evolução do comércio, em qual determinada época foi o ramo mais forte. E esse trabalho, eu creio que a partir do ano que vem já vai estar à disposição dos leitores. Então, eu diria que você tem essa linha histórica. História. A minha área é só história. Né? Mas tem outros colegas da academia que é literatura em geral, contos. Por isso que a academia é diversificada. Sim. Porque cada um dentro de uma área. Né? Sim. Importante, muito importante, né? Porque vocês podem, assim, contribuir um com o outro. E nós aprendemos com os outros. Mas acho que no longo da sua vida, o seu maior desafio vai ser quando você escrever um livro que não seja histórico. Vai porque é um novo desafio. Né? E a vida é feita de desafios, né? Exatamente. Como escritor, né? Quer dizer, isso vai contribuir. Até, pastor, eu não me considero assim um escritor. Né? É até bondade das pessoas me chamarem de escritor, porque eu não me considero. Eu me considero um historiador, né? Um licenciado em história. Né? O escritor ele tem uma responsabilidade muito grande. Né? Eu acho que eu não tenho ainda essa responsabilidade tão grande, né? Que pela bondade das pessoas de Campo Mourão me deram. Né? Mas a gente às vezes alcança alguns lugares e não é porque buscamos esses lugares, mas exatamente. Porque nós somos colocados nesse lugar e é um reconhecimento que as pessoas veem dessa forma, né? Deixe-me perguntar também sobre a questão da Bíblia. Você é um leitor da Bíblia? Sim, sou.
porque a Bíblia também é um livro de histórias, né? A Exatamente. história de Israel, a história do povo, a história da civilização, a história da origem, e isso deve chamar muito sua atenção. Chama. Eu digo que a Bíblia particularmente, é a minha bússola. Né? Eu sigo minha vida por ela, né? E nos últimos anos eu tenho tido ela como um caminho, né? Deus foi muito feliz ao dar para o ser humano um livro, né, que muitas vezes o ser humano, por ignorância, né, ele critica, menospreza, mas Deus me deu para nós um presente muito bom, um presente porque a gente não sabe a dimensão dele ainda. Eu leio muito Novo Testamento, Velho Testamento, Provérbios, né, principalmente os Provérbios, né? Aí tem muitos ensinamentos que se a gente extrair um e colocar na nossa vida, muda bastante. O meu esposo costuma dizer que os jovens devem ler os provérbios todo dia, um provérbio. Exatamente. E colocar em prática aquilo que leu, né? Exatamente. Depois que terminar de ler, deve começar a ler todos eles novamente. Para aprender e para assimilar, e realmente vai fazer a diferença no cidadão que esse jovem se torna, ou essa criança, né? Ao começar a ler os provérbios de Salomão. Falando ainda sobre a Bíblia, porque a Bíblia é uma biblioteca, né? São vários livros ali que formam essa grande biblioteca, que nos leva assim a penetrar dentro dela e saborear coisas fortes, coisas da história, coisas do romance, né? de amor também, e mais do que tudo da eternidade. Eternidade e esperança. Né? Nós temos esperança que um dia todo esse mundo que nós vivemos hoje, né, que tende a piorar ainda mais, de violência, de guerras, de fome, de miséria, tudo isso um dia vai acabar. Cremos assim. E o mais interessante, uma coisa que me chama a atenção com respeito à Bíblia, é que a Bíblia ainda é o livro mais lido. E mais vendido, né? E mais vendido. Né? Quer dizer, as pessoas se interessam. A importância disso, até as crianças, né? Elas também se interessam por ler a Bíblia quando os pais colocam, né, na prática isso em suas casas, os pastores nas suas igrejas. Então, a importância de que ainda temos esse acesso, né? Agora já tem a Bíblia também, né? Online. A praticidade, né? Das pessoas que têm essa praticidade. Tem a Bíblia em áudio. Em áudio. Tem para os cegos, né? Então, mas assim mesmo nós ainda estamos com o tradicional, eu penso, né? Tradicional. Com o livro, a Bíblia nas mãos. Até esses dias eu estava lendo alguns versículos no tablet. Minha esposa falou assim: o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Eu disse: não, mas você não está lendo. Você está no tablet? Eu disse: não, mas a Bíblia não importa. Se ela é impressa no papel, digital, ela sempre será a Bíblia. É verdade. Os meninos lá na igreja, né, os jovens, geralmente no seu celular. Aí eu digo: olha, eu preferia que você tivesse a Bíblia na mão. Eu acho que eu vou acreditar mais que vocês estão lendo com ela na mão, é verdade. Mas eu quero assim, eu quero encerrar esse momento agradecendo muito a presença aqui do escritor. Sim, do escritor. Obrigado. Né? Hoje, que responde pela Academia Moroense de Letras, o Jair Elias. E seu nome é muito conhecido, sua pessoa também é muito conhecida, e estar no nosso programa aqui levando esse estímulo para todos aqueles que estão nos assistindo é muito importante. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu estou até um pouco rouco, né, sintoma de gripe, mas eu gostaria assim de agradecer a senhora pela oportunidade que me deu de estar aqui nesse começo dessa manhã, né, de trocar essas pequenas informações, né, com a senhora e com todos aqueles que nos assistem. Eu digo que quando nós estamos aqui, nós estamos mais próximos das pessoas que estão lá na sua casa. Então, hoje, o escritor, tá, que responde pela Academia Moroense de Letras, está muito mais próximo de todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Seja sempre bem. Que a gente passa todo dia, que a gente se encontra.